de Farmacologia e Inflamação, tem o prazer de receber como convidada a professora Dulce Helena Casarini. A professora Dulce Helena Casarini, ela é livre-docente em nefrologia na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, pesquisadora 1B do CNPq e fellow da American Heart Association. Ela é coordenadora também do programa de pós-graduação em Medicina Translacional da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Medicina. E ela vem há muitos anos, né, Dulce, estudando, com ênfase na pesquisa em sistema renina-angiotensina, nos sistemas calicreína-cinina, né, e catecolaminas. Então, ela vem estudando os aspectos fisiopatológicos da hipertensão, do diabetes, em transplante renal. E com essa pandemia que a gente está vivendo, né, então ela teve a oportunidade de estudar um pouco toda a expertise dela dentro do papel na Covid. E por isso a gente acabou convidando para ela contar um pouquinho do que ela tem feito durante essa pandemia com o grupo de pesquisa dela, né? Então, o seminário ele é gravado, né? Ele vai ao ar amanhã no nosso canal do YouTube. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, né? Curtam, compartilhem para que a gente possa levar conhecimento à maior parte das pessoas, né? Que durante a apresentação da professora, quem tiver perguntas pode ir no chat e ao término da apresentação dela eu vou mediar então as perguntas e a gente vai discutindo um pouquinho os dados da professora. Obrigada, Dulce, mais uma vez. Com você a palavra. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me fizeram. É um prazer imenso, né? Porque eu trabalho com a enzima conversora de angiotensina 1 e a enzima conversora de angiotensina 2 desde final da década de 70, né? Então, eu gosto muito dessas enzimas, né? Bom, a visão clássica do sistema renina-angiotensina está aqui mostrada, né? Onde basicamente a renina, que é produzida no rim, libera do angiotensinogênio produzido no fígado, peptídeo, decapeptídeo, angiotensina 1. Por sua vez, a ECA1, né, a enzima conversora de angiotensina 1, converte, então, esse decapeptídeo num octapeptídeo, a angiotensina 2, né, que tem inúmeras e diferentes ações farmacológicas, né, em especial também é responsável pelo estímulo da liberação de aldosterona. Numa linha importante da descoberta desse sistema, eu gostaria de lembrar a vocês que a primeira vez que se descreveu um componente do sistema foi em 1898, por Tighe Bergman. Após esse tempo, na década de 34, né, 30, descobriu-se que tinha uma constrição da artéria renal que causava hipertensão. E, posteriormente, foi descoberta, então, a angiotensina, que chamou-se em primeira mão hipertensina, por Goldblatt e Pagin-Hellman. Já em 54, finalmente se descobriram também a angiotensina 2, né? E, posteriormente, em 56, Skeggs descreveu, então, a enzima conversora de angiotensina 1. Na década de 70 foram descobertos os receptores, né, das angiotensinas, né, e em meados então de 86 se descobriu o receptor MAS. Após essa descoberta, em 88, se descobriu então a angiotensina 7, né, que pelo grupo do Dr. Robson Santos. E a ECA2, ela foi descrita por Tipkins e Donald em 2000. Anteriormente, se viu que a ECA2 regulava o sistema cardiovascular
E, posteriormente, o Dr. Robson Santos descreveu em 2003 que a angiotensina 1,7 ativava o receptor MAS. E, finalmente, com a pandemia, em meados de 2003, onde se descobriu o SARS-CoV-1, né, no caso, que seria, e que a ECA2 era um receptor para esse vírus, né? E mais recentemente, então, com a pandemia, se tem falado demasiadamente da ECA2, né, da enzima conversora de angiotensina 2, por quê? Porque ela é o receptor para esse vírus, como foi para o anterior, né? Então, inúmeros trabalhos têm sido descritos na literatura e muito a gente tem recebido trabalhos para serem analisados em diversos aspectos nessa pandemia. Mas o sistema, eu gostaria de localizar dentro do atual sistema renina-angiotensina, que é bastante complexo, a ECA2, né? Então, nós temos aqui, a ECA2, ela pode agir sobre a angiotensina 1, liberando a angiotensina 9, que posteriormente é convertida em angiotensina 7. E a angiotensina 2 também pode ser convertida em angiotensina 7 pela ECA2. E outros peptídeos existem no sistema, né? Como a angiotensina 3 e 4, além da angiotensina 1 e 2. Basicamente, a angiotensina 7, ela contrapõe... Dulce, só um instantinho. Pois não? Júlio Schafstein, seu microfone está aberto, por favor, desliga para não dar interferência, porque senão vai atrapalhar a gravação. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desligar aqui tudo. Peraí. Posso continuar? Pode. Ele está desligando. Eu estou desligando tudo. Deixa eu ver se ele conseguiu. Não desliga aqui. Não consigo. Porque a gente daqui não consegue... Travou. O Luciane, você não consegue como administradora? Não, a Cláudia é administradora, mas não consegue. Mas agora ele conseguiu desligar, a gente pode continuar. Beleza. Então tá. Pode continuar, Dulce. Dulce, você desligou seu microfone. Ativa ele para a gente poder ouvir, senão a gente não consegue ouvir. Agora foi. Foi? Obrigada, foi. Obrigada, Dulce. Então, a angiotensina 7 contrapõe, então, as ações da angiotensina 2. Deu um problema aqui, acho que agora foi. Bom, essas angiotensinas, elas se ligando aos seus respectivos receptores, elas têm, como se diz, várias ações farmacológicas que são descritas na literatura, a saber, por exemplo, a angiotensina 2 ligando-se ao receptor AT1, ela causa vasoconstrição, estimulação do sistema nervoso simpático, liberação de aldosterona, liberação de ADH, hipertrofia, proliferação, estresse oxidativo. Quando ela se liga, então, ao receptor AT2, tem as ações completamente opostas a essas já referidas. Em relação à angiotensina 7, que contrapõe as ações da angiotensina 2, nós temos vasodilatação, modulação da função endotelial, antihipertrófica, antifibrótica,
e antitrombótica. As angiotensinas 3 e 4 têm diferentes também ações. A angiotensina 3 se liga ao receptor AT2 a angiotensina 4, ela tem ativação de vários componentes, né? Como liberação também de interleucina 6. E nós temos, mais recentemente, a descrição do receptor da prorrenina, que quando a prorrenina se liga a esse receptor, ela tem uma facilidade de aumentar a contratilidade, de hipertrofia, apoptose e fibrose. Basicamente, são esses os mecanismos farmacológicos que ocorrem após a ligação dessas angiotensinas com os seus receptores. Basicamente, o que nós temos visto na literatura, seja em relação às doenças cardiovasculares, em relação à obesidade, como se diz, em relação a diabetes, a grande maioria das doenças, que dos fundamentos do equilíbrio da homeostase normal do indivíduo está no balanço, sobretudo, entre a ECA1 e a ECA2. Nós sabemos que quando há um aumento da angiotensina da ECA1, há um desbalanço com o aumento da angiotensina 2, aumentando, portanto, a vasoconstrição, levando por vários mecanismos a hipertensão e hipertrofia. Quando eu tenho um aumento, então, dos níveis da ECA2, eu tenho o contrabalanceamento do sistema, levando a normotensão, e temos ações anti-hipertróficas, né? Cabe lembrar aqui, por exemplo, que o professor Robson já está em fase 2, eu acho, para o tratamento da hipertensão, com a angiotensina 1,7, que ele encapsulou, né? E, portanto, é utilizada para tratamento da hipertensão, desculpe. Bom, é interessante lembrar que a enzima conversora de angiotensina 1 é essa molécula aqui. Nós temos aqui o exemplo da ECA somática, né? É uma proteína que tem na sua porção C-terminal um sítio ativo e da sua porção N-terminal um sítio ativo e outro sítio ativo na sua porção C-terminal. Tem um peptídeo que é o domínio da membrana e um peptídeo internalizado na célula. A ECA2 tem 40% de homologia com a ECA1, ela apresenta uma semelhança com a porção N-terminal da ECA somática, da ECA1, e apresenta uma similaridade na porção C-terminal, então, no domínio da transmembrana com a ECA1. E a ECA2, então, tem sido discutido na literatura atualmente como um receptor para o vírus. Basicamente, a ECA1, ela existe a ECA somática, que é representada aqui esquematicamente com a porção S proteica para o lado extracelular, apresenta os dois sítios ativos, depende de zinco, e nós temos a ECA germinal, que é exatamente semelhante à porção C-terminal aqui da ECA somática. Na literatura, foram descritas ECA solúveis, no caso, o RNA mensageiro para a ECA solúvel total, né, correspondendo a essa parte aqui da ECA somática, né, e ECA N-domínio solúvel, descrito pelo meu grupo, pelo grupo de Dedisch, que é exatamente semelhante à porção N-terminal da ECA somática. Cabe lembrar que a ECA germinal aparece durante a maturação, então, do espermatozoide. Eu trabalho há muitos anos com essas enzimas, em especial, aqui nós temos na célula mesangial de rato a expressão da ECA, em especial em N-domínio, utilizando anticorpos
especial para essa enzima, a expressão da angiotensina 1,7 e a colocalização, então, da enzima com a angiotensina 1,7. Vocês podem ver que a enzima está localizada também no núcleo, assim como o peptídeo, e distribuída no intracelular. Nesta figura, nós temos aqui uma imunofluorescência mostrando a expressão da ECA, N-domínio e a expressão aqui no caso da angiotensina 2. E como vocês podem ver, ela está muito localizada no núcleo da célula mesangial. Aliás, nós descrevemos pela primeira vez no mundo a presença de angiotensina 2 no núcleo da célula mesangial. Aqui, para lembrar um pouco mais do perfil da ECA2, novamente eu tenho o esquema aqui da ECA1 com os seus 2 sítios ativos. Aqui nós temos a ECA2, né, que tem homologia com a ECA, com apenas o sítio N-domínio, e mostrando que a ECA2 também tem uma certa homologia com uma proteína, a coletrina, que dá uma característica muito especial para essa porção intramembrana para a ECA2. Bom, nós purificamos na célula mesangial a ECA2, né? Nós temos aqui a figura da eletroforese revelada por prata, mostrando que a enzima foi purificada na célula mesangial até homogeneidade. Aqui a expressão, o reconhecimento com anticorpo, através do Western blotting, né? E nessa figura nós mostramos que realmente essa enzima purificada convertia, então, a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Então, nós temos aqui um perfil cromatográfico, angiotensina 2, e aqui, após a incubação, mostrando a formação, então, da angiotensina 1,7. Nós analisamos a presença dessa enzima, acho que a figura não está muito boa, mas aqui nós temos em DAP azul o núcleo da célula. Nós temos aqui distribuída no citoplasma a ECA2, mas nessa célula nós encontramos uma forte marcação da ECA2 no núcleo da célula mesangial. Essa enzima purificada foi sequenciada e nós confirmamos que ela tinha homologia com as enzimas descritas em outros sistemas, né? Bom, mais recentemente, nós publicamos no ano passado um trabalho onde nós analisamos o papel da ECA1 e da ECA2 nas células mesangiais e o balanço entre os 2 eixos desse sistema. Esse trabalho foi um pouco surpreendente, porque nós vimos que quando nós tratávamos a célula com várias concentrações de aldosterona, nós tínhamos um aumento na liberação um aumento na expressão da ECA, né? Que vocês podem ver aqui nesta figura, né? Nós temos o controle. Aqui nós temos a célula estimulada com 10 nanomolar de aldosterona e as concentrações menores, e nós podemos ver que, comparando com o controle, nós temos um aumento da expressão da ECA1. Mas quando nós estimulamos as células, com aldo e em seguida com espirulactona, nós vimos que a espirulactona aboliu o aumento, então, da expressão da ECA1. O mesmo nós fizemos para a ECA2, nós temos aqui o controle, né? E aqui, quando nós temos o aumento da expressão da ECA2, mas quando nós tratamos com a espirulactona, diminuiu esse aumento que nós encontramos após o estímulo com diferentes concentrações da aldosterona. Mas aqui visível, nós podemos ver que quando nós tratamos a célula com diferentes concentrações, então, da aldo, nós temos um aumento em relação ao controle porém, quando nós tratamos com a espirulactona, não houve uma redução desse aumento dessa expressão, sugerindo, então, que a espirulactona estaria ativando, então,
essa síntese, essa expressão da ECA2, né? Esse efeito ele desaparece em 72 horas, mas na presença de espirulactona se mantém esse aumento da expressão, então, da ECA2. Mais recentemente, nós submetemos agora um trabalho para publicar, eu pus só uma figura porque eu estava tentando fazer de uma melhor maneira, mas aqui está uma figura onde a gente mostrou nesse trabalho que não há, analisando só a espirulactona, que não há alteração na atividade da ECA1 quando estimulada as células com A2 ou com espirulactona em 4 ou 24 horas. Em 4 horas, a gente não vê pela espirulactona um aumento da atividade da ECA2. Porém, em 24 horas, nós vimos com significância o aumento da atividade da ECA2, como nós havíamos visto no aumento da síntese, então, da ECA2. Então, nós nesse trabalho, discutimos a possibilidade de pessoas tomando espirulactona serem mais suscetíveis à infecção, então, com o coronavírus. Bom, a ECA, ela é expressa nos diferentes órgãos, né, no sistema nervoso central, nas vias aéreas, na vasculatura, pulmão, fígado, olhos, coração, rins, e muito tem se estudado a ECA2 hoje, atualmente, no intestino, né, focando muito as alterações do microbiota, né. Nós temos aqui de novo, então, o esquema da ECA2 ligada à membrana, onde nós podemos ver aqui o domínio, né, da protease, a porção N-terminal, e aqui o sítio catalítico. E a ligação, então, do vírus, ele se dá por essa parte superior da proteína, né? Formando esse complexo, então, do vírus com o RBD-PD, né? Esta ligação, ela depende muito também da glicolização N-terminal da ECA2. Bom, a perda da ECA2, né? Principalmente, aqui nós temos um esquema, né? Uma vez que o vírus se liga à ECA2, ele é internalizado, e então há uma diminuição da expressão da ECA2, né? Portanto, há uma diminuição dos níveis de angiotensina 7, com aumento, portanto, da angiotensina 2. E isso altera, dá muitas complicações cardiovasculares, no diabetes, e nós sabemos que os pacientes com doenças, com diferentes comorbidades, em especial doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, são acometidos, então, pela COVID. Nós temos que essa diminuição causa na vasculatura aumento de espécies reativas, uma diminuição do óxido nítrico endotelial, no coração, aumento das espécies reativas de oxigênio, hipertrofia, inflamação. Bom, por assim, existem várias alterações no rins, né, a hipertrofia, a inflamação. Nós sabemos que a grande maioria dos pacientes acometidos pela doença, eles caminham para a insuficiência renal, né, mas hoje também já se sabe das alterações nos olhos, né, pelo vírus, né? Geralmente, um dos sintomas é a conjuntivite, né? E o vírus fica alojado na retina. Bom, aqui nós temos uma representação esquemática de como o vírus ele entra na célula, né? O vírus, quando ele se liga, então, à ECA2, ele é internalizado. É interessante que, após essa internalização do vírus, ele, ao mesmo tempo, quando inicia o processo de infecção e depois replicação, ele estimula
a síntese da ECA2 para que mais vírus possam ser captados. Esse aumento, ele afeta duas proteínas, 2 genes em especiais, né, 2 proteínas, que estão, então, envolvidos no processo inflamatório, a proteína SRC, e na replicação do vírus, no caso, a RPC3. Bom, o desbalanço entre os níveis de ECA1 e ECA2, né, nesse processo, ele leva, então, ao que eu já falei anteriormente, ao processo inflamatório, né? Mas aqui nós temos que, num estado normal, nós temos o balanço entre angiotensina 7 e angiotensina 2, agindo através dos seus receptores, no caso da 2 no AT1, a angiotensina 7 no AT2, mas quando nós temos a internalização, né, do vírus, que é facilitada, a ligação do vírus à ECA2, ela é facilitada por essa proteína aqui, essa protease que cliva, e dessa forma permite o bind, e aí ocorre a internalização. Após essa internalização, também há um estímulo de uma protease que cliva a ECA2, né? E, de uma certa forma, há uma modificação tão grande de funções, né, como fibrose, a vasoconstrição, porque aumenta muito a angiotensina 2, e aí ocorre aquela chuva, né, de liberação de citocinas, né, que vão levar a desencadear todo esse grande processo inflamatório. Mas na literatura foi muito discutida nos últimos meses se os pacientes que tomavam inibidores da ECA1 e antagonistas do receptor AT1, eles seriam mais, porque aumenta, quando se toma essas duas drogas, há um aumento exacerbado dos níveis de ECA2. Então, acreditava-se que com os pacientes que tomavam, então, por exemplo, o losartão, o enalapril, o captopril, estariam mais suscetíveis à doença, né? Por quê? Porque aumenta a síntese, então, da ECA2, facilitando, portanto, tendo a mais presença de ECA2 na membrana e facilitando, portanto, a ligação com o vírus, né? Facilitando essa internalização, e com o aumento da angiotensina 2, por diminuição da ação da ECA2 sobre a angiotensina 2, levando então à injúria pulmonar e aumento da infecção, dando várias outras comorbidades dentro da COVID. Porém, muitos estudos foram feitos e não foram conclusivos em relação a essa temática, né? Não se sabe porque não houve uma maioria de pacientes realmente que não houve uma proporção, né, acusando que pacientes que tomassem essas drogas estariam mais suscetíveis. É muito conflitante na literatura. Mas um debate que tem sido muito importante ultimamente é em relação ao equilíbrio do eixo ECA1, A2 e AT1 e ECA2, angiotensina 7 e mais. Bom, quando há o desequilíbrio entre esses dois eixos, a partir do momento que o vírus se liga a esse 2, realmente ocorre uma regulação menor, uma liberação menor da ECA2, mas o que acontece? Esse desbalanço, ele leva realmente
as doenças respiratórias com dano do pulmão, porque é causado edema, tem dano do tecido, inflamação, fibrose e trombose, né? Cabe salientar que, em especial, a doença, né? A doença causada por esse vírus, ela não é uma doença per se respiratória, né? Ela é uma doença sistêmica e ela é uma doença trombótica, né? Então, quando se avalia, são vários fatores que agravam a doença nesta pandemia. Nós temos aqui um exemplo, numa condição normal de balanço de ECA1 e ECA2, né? Nós temos uma homeostase normal do organismo com equilíbrio entre A1 e angiotensina 7, mas durante a infecção, nós realmente temos uma diminuição da atividade da ECA2, né? E aí desbalança, né? Com o aumento da atividade da ECA1, levando, então, à liberação de mais angiotensina 2, com o aumento da permeabilidade e edema, com aquela derrame de citocinas, né? E alterando toda a resposta imune, né? Com trombose, a falência do pulmão, também problemas no coração, e em especial a falência do rim. Nesta figura aqui, ela é bastante poluída, mas eu queria só mostrar que numa situação normal de equilíbrio, que nós já falamos aqui 2 ou 3 vezes, né, nós temos uma produção muito menor de A2, né, e um equilíbrio com o sistema vasodilatador, né, e antifibrótico, que é dado pela liberação de angiotensina 7. Mas nessa época do estudo, nessa pandemia desse sistema, foi verificado que existe durante a infecção uma superexpressão da ECA1, mas relacionada ao genótipo DD. Vocês estão lembrados que a ECA tem um polimorfismo que é inserção-inserção, deleção-deleção, que no caso aqui DD, e inserção-deleção. Mas no caso da doença, na infecção pelo vírus, né, apareceram 4 tipos, né, de proteína da ECA1, né, do genótipo DD, que teve uma relação direta, no caso, quando ocorreu nesse paciente uma proliferação, quer dizer, o encontro do alelo G, do polimorfismo da ECA2. Então, nesse caso, a relação do DD com o G da ECA2, do polimorfismo da ECA2, resultou num desequilíbrio entre ECA1 e ECA2, então, com o aumento da produção de A2, portanto, levando a todos os perfis que se encontram, então, na doença, né? Com o edema, o dano de tecido, inflamação, trombose, apoptose. E, no caso da subexpressão, a diminuição da expressão da ECA1, ela foi relacionada ao polimorfismo da ECA1 então, os pacientes que tinham esse polimorfismo, com essas variantes aqui, combinando com a regulação negativa da ECA2, foi neutralizada porque nesse paciente havia, então, a expressão maior do polimorfismo A da ECA2. E, portanto, como nessa situação, há um reequilíbrio sem superativação do sistema renina-angiotensina, com os níveis de angiotensina 2 e angiotensina 7 equilibrados, não havendo uma falência do pulmão, no caso desses pacientes. Então, eles estão vendo na literatura que o polimorfismo da ECA1, associado ao polimorfismo da ECA2, são importantes demais
para a gravidade da doença, né? Se o indivíduo vai ser mais grave, vai entubar, ou ele vai ser internado, vai depender de pouco oxigênio. Então, eles estão vendo que existe uma alteração muito importante em relação aos polimorfismos, e isso está sendo, no momento, bastante estudado. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui a estrutura da ECA2, né? Nós temos aqui em azul a molécula da ECA2 humana, né? Ligada, então, ao vírus, né? E todas as bolinhas vermelhas que estão aqui estão demonstrando os diferentes polimorfismos, as variantes que foram encontradas nessa doença, que logicamente modifica o padrão de ligação do vírus à proteína e a sua a gravidade, de uma certa forma, da doença, né? Considerando as variantes que existem. Olha, só para vocês verem, eu acho que essa figura é um pouco difícil de enxergar, mas aqui nós temos 32 variantes, né, que foram encontradas, e nessas pizzas aqui, né, nós temos nas diferentes populações do mundo como essas variantes elas se encontram, né? Bom, nesse caso aqui, quando vocês enxergam essa cor laranja aqui, denota que a frequência do alelo de alteração ocorreu. E em azul, denota que existe mais o alelo de referência, o alelo normal. Nós podemos ver aqui, por exemplo, que na América, também em outras regiões do mundo, nós temos mais o alelo de referência, mas, por exemplo, aqui na África, nós temos vários alelos modificados, né? Bom, aqui nessa coluna, nós temos todas as variantes que foram encontradas em relação à ECA2, né? E depois nós temos aqui, em relação a essas variantes, do azul para o vermelho, mostrando que existe maior prevalência dessas variantes na região, por exemplo, aqui das Américas, né, sendo menores esses aqui. E o mesmo vale para a Ásia, ou para a África, né, ou para a Europa. Então, existem uma predominância de algumas variantes em algumas regiões do mundo, diferindo de região para região. E isso é muito importante e tem sido estudada, essas variantes também, e correlacionando com a gravidade, então, da doença, né? Nós podemos ver aqui, só para mostrar e lembrar, que no caso do cérebro, todos os órgãos que são afetados estão aqui nesta figura, né? Que sofrem injúria exacerbada, né? Em especial o cérebro, ele tem uma importante degeneração dos neurônios e tem edema, e nós sabemos que, em relação a essa degeneração dos neurônios, hoje já se fala em relação ao cérebro, não se sabe se as pessoas que foram acometidas de maneira bastante grave, ficaram muito tempo internadas, terão sequelas cerebrais. Isso vai ter que ser bastante avaliado. No caso dos rins, uma grande porcentagem dos pacientes vão para insuficiência renal. Em geral, os pacientes que são transplantados, se eles são acometidos pela doença, geralmente eles têm um desfecho fatal. Nós sabemos também que não se sabe a extensão
das sequelas que ficarão nos pulmões, né? O quanto de fibrose vai restar nesses pulmões. E mesmo se fala em relação ao coração, né? E também, considerando que é uma doença trombótica, né? Tem que se olhar muito a parte de circulação, coagulação, microcirculação. E também, hoje está se avaliando bastante, como eu diria para vocês, em relação ao intestino, né? O quanto o microbiota intestinal está influenciando a recuperação dos pacientes, né? Bom, são várias alterações nos diferentes órgãos e realmente, depois de acompanhar há 1 ano os pacientes, é que realmente poderão ser avaliadas as sequelas que vão restar em relação após a infecção por esse vírus. Mas no que concerne ao tratamento dessa doença, nós sabemos que nós temos várias drogas que trabalham na modulação da defesa imune, né? Todas essas drogas relacionadas aqui, incluindo glicocorticoides, né? Temos vários mecanismos, drogas que interferem em vários mecanismos antivirais, como o mifenovir, né, ivermectina. Nós temos também o bloqueio da entrada do vírus na célula, com inibidores da ECA2, né, a utilização de losartan, temizartan, valsartan, que bloqueia o receptor AT1, né, e outros componentes que inibem outras enzimas, que desta forma bloqueia a entrada do vírus na célula, né. Temos também drogas que mexem com as vias de sinalização celular, que são utilizadas, por exemplo, como sirolimus, que é um imunossupressor, né? Também nós temos drogas que visam a polimerase RNA dependente, né? Que são utilizadas, que vocês podem ver aqui. E temos também bloqueio do processamento de poliproteínas após tradução, são utilizadas essas drogas, como lopinavir, etc. E, bom, nós temos, né, a famosa cloroquina, a famosa hidroxicloroquina, né? Cabe salientar que a hidroxicloroquina e a cloroquina, vocês sabem, todos sabem, são utilizados para doenças como artrite reumatoide, lúpus, entre outras doenças, né? E, no fundo, o que em especial a cloroquina faz, né? Ela age, né, interferindo com os mecanismos endocíticos, né, aumentando aí o pH, e dessa forma prevenindo a endocitose, então, do vírus, né? A hidroxicloroquina é um pouco menos tóxica que a cloroquina, mas como é tomada em altas concentrações para a doença, para a Covid-19, em torno de 600, 500 miligramas, comparado com o tratamento que, pelo que me consta, para lúpus e artrite reumatoide, em torno de 3 a 5 miligramas, causa muitos efeitos, né? Muitos efeitos colaterais. Por exemplo, arritmia severa, né? Retinopatia, né? E tem um achado muito interessante nessas altas concentrações que são utilizadas, então, na Covid agora, 19, que existem, depois de se tomar por muito tempo essas drogas, a hidroxicloroquina e cloroquina, tem descrições que levam a desordens psiquiátricas também. Então, como é tomada em alta concentração, esses efeitos colaterais são muito, muito complicados. Agora, também se sabe e tem se estudado
parece-me que a cloroquina e hidroxicloroquina interfere na parte glicosilada da ECA2, né, que a porção N-terminal da ECA2 ela é altamente glicosilada. Então, essa medicação deglicoliza a proteína, portanto, mudando a conformação de uma certa forma nessa parte N-terminal, e dessa forma dificulta a ligação do vírus à proteína, né? Então, são vários estudos que estão sendo feitos nesse sentido, né? No que concerne a cloroquina e hidroxicloroquina. Sabe-se que os pacientes que tomam hidroxicloroquina e cloroquina têm que ser monitorados de forma a parte cardíaca, em consequência da arritmia, que ela é bastante severa, né? Mas, para finalizar, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o sistema renina-angiotensina ele é muito, muito, muito antigo, mais de 100 anos, né, quase, mas falta muita coisa para entender, principalmente agora, nessa pandemia, o polimorfismo inserção-deleção da ECA1, o polimorfismo da ECA2, né, A e G, alterações intracelulares das angiotensinas, né, a interação entre os receptores, formando os dímeros, trímeros, AT1, AT2 e MAS, né, o polimorfismo do próprio receptor, né, polimorfismo do angiotensinogênio tem que se entender. A descoberta do receptor da prorenina desencadeou muitos estudos nesse sentido, e também a relação, né, após o tratamento com inibidores da ECA, a influência no sistema calicreína-cininas, né? Mas cabe lembrar também que outras enzimas que também atuam no sistema renina-angiotensina, como catepsinas, né, entre outras, também têm influência no mecanismo como se diz, da internalização desse vírus. E mais recentemente, há 2 meses, o Dr. Kurt Sigman descobriu outra renina, né? Então, a renina antiga é chamada de A e tem a renina B. Então, como vocês veem, existem muitas coisas ainda por descobrir no sistema renina-angiotensina. Agradeço, eu desejo paz para todos nessa semana e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Dulce. Eu que agradeço. Vou pedir só para você descompartilhar a tela, isso, para a gente poder abrir as perguntas. Foi. Quem tiver pergunta pode colocar no chat ou pode abrir o microfone. Eu só peço que as perguntas sejam breves para a gente poder facilitar o processo de gravação. Eu vou então começar, Dulce. Eu queria só que você comentasse um pouquinho o papel da ECA2 solúvel. Qual seria a interferência dela no processo de infecção do vírus? Você tem alguma... Tem vários estudos que estão sendo feitos na China, nos Estados Unidos, que eles estão dando ECA recombinante para os pacientes que estão internados em situação mais grave, né? Então, altas concentrações de ECA recombinante, ECA2 recombinante, está ligando, né, ao vírus na circulação e, portanto, diminuindo o número de vírus disponíveis que vai se ligar na ECA, na membrana. Então, tem acho que uns 8 ou 10 trials que estão sendo conduzidos no momento, principalmente nos Estados Unidos e na China. Parece que na Europa também, eu acho que na Itália. Entendi. Você sabe, eu não sei como, se o grupo do professor Santos, eles têm, né, os agonistas para ECA2 e ativação do mais. Você sabe se isso poderia ser um tipo de tratamento para o COVID que poderia facilitar? Olha, sinceramente, eu não sei, mas
se fala muito de utilizar os inibidores da ECA2 também, isso. né? Os inibidores, mas, por exemplo, em relação ao MAS, eu não sei, quer dizer, não poderia estar inibindo o MAS, né? Porque o MAS liga a angiotensina e é benéfico, mas basicamente o inibidor, no caso da ECA2, né? Por exemplo, uma coisa que está sendo muito, muito importante é que nós estamos fazendo um trabalho, eu estou com 1.000 amostras analisando, onde nós estamos analisando o polimorfismo da ECA1 e da ECA2, o da ECA1, né, inserção, deleção, e da ECA2, o G e o A. E nós estamos vendo que a razão entre o polimorfismo da ECA1 e da ECA2, com essas variantes todas que foram descobertas, influencia demais o quadro da doença, a gravidade, inclusive. Certo? Cláudia, Benjamin, se você quiser abrir seu microfone. Eu vou abrir. Dulce, obrigada. Adorei, aprendi muito. E eu queria fazer uma pergunta. Você sabe, não sei se já se sabe, mas eu fico super curiosa. Qual o mecanismo pelo qual esses inibidores, né, o inibidor da ECA ou o inibidor ou o antagonista do receptor, né, que são fármacos utilizados, né, para pessoas com hipertensão, como é que eles fazem esse aumento? É direto o aumento de ECA2? É via direta ou não? Você sabe alguma coisa? Não, quando você dá o inibidor da ECA e quando você dá o antagonista do receptor, vai sobrar, no fundo, o que acontece? Você inibe a ECA, não vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, sobra muita angiotensina 1. E a ECA2 age sobre a angiotensina 1, transformando em angiotensina 1,9, que rapidamente é convertida em angiotensina 1,7, pela própria ECA. Né? Aí, o que acontece? Quando você dá um antagonista, o losartan, vai sobrar muita 2. A sobra de angiotensina 1 e a sobra de angiotensina 2 faz com que a maquinaria celular comece a produzir sintetizar mais ECA2. Mais ECA2, É por isso que aumenta a síntese de ECA2. A oferta de substrato faz com que aumente bastante a síntese da ECA2, né? Sim. Então, mas mesmo sobrando angiotensina 2, o receptor está bloqueado, né? Pelo menos o AT1R, pelo fármaco. Eu fico pensando, né? Eu não sei se tem algum... Não liga. O que acontece? O que aconteceu quando começaram a falar que tomando esses 2 fármacos eles estariam mais suscetíveis à infecção? Não se provou isso. Por quê? Porque o que acontece? Você está com o AT1, não vai ligar a 2, então não vai ter o dano. Sim. Certo? E você está com a ECA inibida, está sobrando a angiotensina 1, de qualquer maneira sobra... Porque, veja bem, a angiotensina 2 não é formada exclusivamente pela ECA. Você tem a catepsina que forma a angiotensina 2, você tem a quimase que forma a angiotensina 2. Certo? Então, o que acontece? Você forma bastante angiotensina 7, que ajuda a vasodilatar, que é anti-inflamatória. Então, se comprovou que as pessoas que estão tomando essas 2 drogas não vão ficar gravemente infectadas, você entendeu? Pois eu respondi a sua pergunta. Não, eu acho que ninguém sabe mesmo, era mais uma discussão, mas eu acho que é por aí, eu acho que não piora, né? Tanto que as pessoas têm que continuar tomando. Tem que continuar tomando, eles não estão tirando, não estão abolindo o tratamento, porque continua produzindo angiotensina 7, né? Continua produzindo bom peptídeo, né? Agora, que o grupo hipertenso são os mais acometidos, estatisticamente, isso eles são mesmo. Não, os hipertensos, mas pelo que estou vendo no mundo, a doença cardiovascular em si, né, está cometendo mais as pessoas, né? Diabéticos e obesos, né? Sim. O que mais me impressionou atualmente é que eu estou em correspondência com o pessoal
Cleveland, né, porque eu estou cooperando com eles, o quanto o vírus penetra na retina. Então, hoje, como estão falando muito que o vírus na nuvem, nós estando de máscara nos protege, mas dizem que as pessoas que usam óculos estão mais protegidas ainda porque não penetra pelo olho. Olha, tá vendo? Que bom, então. Aí eu falei, graças a Deus que eu uso óculos. Uma vantagem na vida de usar óculos. Obrigada. De nada, de nada. Só para complementar a Cláudia, também tem que lembrar que o acúmulo de angiotensina 2 pode levar à ativação de outros peptídeos que não angiotensina 7, que podem ter a mesma ação de angiotensina 2 por outro receptor. Então, por exemplo, tem o dado da angiotensina 3,4 que pode aumentar a ECA2, né? Então, o acúmulo de angiotensina 2 pode ativar outra via com peptídeos menores ainda, com outros efeitos, né? E aí, bem lembrado você, bem lembrado, exatamente isso. Que complica a situação. Humberto tem uma pergunta. Humberto, se você puder ativar seu microfone. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu estou no laboratório, por isso estou de máscara. Professora Dulce, prazer revê-la, maravilhosa apresentação. Vou transcrever a pergunta que eu digitei, né? Como a senhora vê a possibilidade, né, experimental a princípio, mas talvez clínica mais na frente, de fazer a terapia, né, de se abordar a terapia do COVID com agonistas de AT2 e até mesmo com peptídeos menores, né, de ação oposta à angiotensina 2? Eu acho que é factível, sim. Eu acredito que alguns peptídeos menores possam mudar vias de sinalização importantes, né? E dessa forma cooperar na resolução do quadro de infecção, né? Não sei se eu respondi. Não, respondeu, sim. Na verdade, era só porque a gente... É uma abordagem que a gente está pensando no laboratório, apesar de algumas limitações de manejo experimental, mas que a gente está pensando em adotar aqui em colaboração com o professor Amilcar Tanuri. Então, a gente está pensando aqui em liderar. Não, eu acho que é válido. Olha, nós estamos fazendo experimentalmente, porque eu estou trabalhando com as pessoas acometidas, né, assintomáticas e sintomáticas, né, e vendo esse polimorfismo. Agora, no que concerne experimentalmente, algumas dessas drogas, camostat, a própria hidroxicloroquina, porque nós temos enxergado que, dependendo da concentração e da otimização da droga, existe uma ação direta na molécula da ECA2, mudando conformação e alterando o binding, né, a ligação do vírus à ECA2. Então, nós estamos estudando isso também in vitro e são modificações importantes, viu? Importantes. E isso deve melhorar, quer dizer, a combinação de uma ou duas drogas que mude a conformação da proteína é importante, porque aí dificulta a ligação do vírus à proteína e, portanto, a internalização, né? Nós estamos fazendo uns experimentos com as células renais. Perfeito. Mais uma vez, ótima apresentação. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, né? Então, eu queria agradecer a participação da professora e dizer que o convite está sempre aberto, a gente está sempre à disposição para quando tiverem outros dados, né? E agradecer a participação de todos. Então, agora a gente vai, acho que, encerrar a gravação e agradecer a presença de todos vocês. Obrigada. Obrigada também, eu que agradeço o convite. Obrigada. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Cláudia.